Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre a obra completa de Sherlock Holmes, escrita por Arthur Conan Doyle. Se você é novo aqui no canal e chegou através deste vídeo, vale ressaltar que nós fizemos aqui um projeto de leitura de toda a obra de Sherlock Holmes. Então nós lemos a obra completa ao longo de 2017 e 2018 e neste vídeo eu vou falar de uma forma geral sobre a obra. Eu fiz vídeo para cada um dos livros, até para cada um dos contos, né, de certa forma. Então aqui eu queria dar uma apanhada geral sobre o que o Arthur Conan Doyle criou aqui com esse personagem, porque é digno de nota o fato de Sherlock já ter virado sinônimo de detetive, né? É o detetive mais famoso do mundo e é um dos personagens mais famosos do mundo, sem sombra de dúvida. Então, Sherlock Holmes apareceu pela primeira vez no livro Um Estudo em Vermelho, que é um dos romances escritos por Arthur Conan Doyle. Vale ressaltar que são 4 romances. Ele escreveu apenas 4. Todas as outras aventuras de Sherlock Holmes são contos. São 56 contos e 4 romances, ou seja, 60 histórias com o personagem. E o Estudo em Vermelho foi publicado originalmente em 1887. E o Arthur Conan Doyle escreveu sobre Sherlock Holmes até 1927, bem próximo de sua morte, né? Ele morreu em 1930 de um ataque cardíaco em Sussex. Ele estava morando lá. E é uma curiosidade porque o próprio personagem, depois de se aposentar, foi morar em Sussex, né, cuidando de abelhas. Então o autor também foi pra lá e ele acabou falecendo em Sussex, que é próximo a Londres. 40 anos escrevendo sobre Sherlock Holmes é bastante tempo. Tem até um textinho, acho que no último livro, Histórias de Sherlock Holmes, o último livro de contos, em que ele menciona, né, que velhos decrépitos, ele usa essa palavra, o paravam na rua para dizer que cresceram com o personagem. Isso fazia com que ele se sentisse não muito bem, né, porque ele via que ele realmente já estava bem idoso. Enfim, são pessoas que cresceram com Sherlock naquela época e desde então, porque o personagem ainda é publicado e continuará sendo, justamente por conta da força de suas histórias, ele já é um personagem icônico da literatura. Bom, a primeira aparição do personagem, como eu já mencionei, foi em Um Estudo em Vermelho, e é justamente nesse romance em que ele vai conhecer o Watson. A gente vai ver, assim, aquela primeira interação. E quando a gente pensa nos romances de Sherlock, a gente percebe que 3 deles têm uma característica em comum, né, que são crimes muito relacionados com atos do passado. Isso é uma característica em comum em vários contos do personagem, mas está bem claro aí em 3 dos romances, que é Um Estudo em Vermelho, O Signo dos Quatro, ou O Sinal dos Quatro, e O Vale do Medo, ou O Vale do Terror. Tem diferenças em traduções aqui no Brasil, né, então eu vou mencionar às vezes algumas, enfim, mas tem outros títulos também. Eu acho que essa característica de colocar coisas que aconteceram lá atrás, na juventude às vezes do personagem, e trazer repercussões no presente, mostra o senso de justiça que vai permear toda a obra de Arthur Conan Doyle a respeito de Sherlock Holmes. Crimes que aconteceram há muito tempo e que ficaram impunes na época, mas o destino vai trazer ali uma resolução, uma certa justiça, né, em relação ao que aconteceu. Nem sempre a justiça é relacionada à polícia. Porque como Sherlock Holmes está fora, né, ele não faz parte da força policial tradicional, às vezes ele vai sim ter a liberdade de tomar algumas decisões de acordo com o que ele considera mais justo. Isso vai acontecer em vários de seus contos. Inclusive Sherlock, em alguns momentos, né, vira meio que um fora da lei. Ele arromba casas, ele encobre alguns crimes, por considerar que é a coisa mais certa a se fazer, né, que vai trazer mais mal prendendo determinadas pessoas do que deixando-as soltas, né, que são pessoas que já sofreram muito. Então tem muito disso numa obra completa, é uma característica bem específica do personagem. E o Watson, né, também, por ser uma pessoa sempre correta. O Watson é aquele homem bem correto, né, que gosta sempre de andar na linha. Mas ele abre sim algumas exceções quando ele considera que aquela coisa também é a mais justa, né. Então aqui a gente tem uma interação entre os dois desde o início. Segue sim uma progressão. A gente não vê muito sentimentalismo aqui nas histórias de Sherlock. Watson se expressa um pouquinho mais a respeito disso, né? Ele tem uma grande admiração por Sherlock, que é uma pessoa mais fechada, de poucos amigos, né? Sendo Watson seu melhor e mais próximo amigo. Ler toda a obra vai passar uma imagem bem clara dessa amizade entre os dois, que se fortaleceu muito. Eu acho que tem um ápice na história dos 3 Garridebs, um dos contos em que o Watson vai acabar ferido em determinado momento, e o Sherlock vai mostrar ali todo o amor que ele sente pelo seu amigo, né? É um momento que é muito específico até para o próprio Watson, em ver todo aquele amor, toda aquela dedicação compensada, né? Ele meio que fala isso a respeito nesse conto dos 3 Garridebs, que já é mais próximo ao final. Em relação à ordem cronológica, gente, eu falo que é interessante sim ler em ordem cronológica, mas nem de longe necessário. Porque o que a gente sabe a respeito da obra completa de Sherlock Holmes, quem leu, né, provavelmente deve ter percebido que a própria obra não é na ordem. Em muitos casos, o Watson meio que guarda para poder revelar apenas muitos anos depois. A gente tem, por exemplo, no livro A Volta de Sherlock Holmes, que é apenas o 3º livro de contos, no caso da Segunda Mancha, uma menção do próprio Watson à aposentadoria do Sherlock.
E acho que é a primeira menção a isso, sabe? A gente meio que não sabia que ele estava aposentado e o Watson menciona ali que ele já está morando em Sussex, cuidando das abelhas, cultivando abelhas. Isso é apenas o terceiro livro de contos. Ainda tem outros 2 livros, como por exemplo O Último Adeus ou Os Últimos Casos de Sherlock Holmes. E nesse livro dos últimos casos a gente vai sim ter o último caso em ordem cronológica, que é o His Last Ball, Seu Último Caso, que se passa durante ou no início da Primeira Guerra Mundial. Então esse é o último caso oficial de Holmes, mas ainda assim a gente tem outro livro de contos, que é o Histórias de Sherlock Holmes, que vai trazer casos de diferentes épocas. Então a gente fica ali passeando ao longo dos anos, e no livro Histórias de Sherlock Holmes a gente vê um caso narrado pelo próprio Sherlock, em que ele está já aposentado e o caso meio que bate na sua porta, que pra mim é um dos meus casos favoritos, que é o caso da Juba de Leão. A maior parte, grande parte dos casos de Sherlock Holmes são narrados pelo Watson em primeira pessoa, com algumas exceções. Tem alguns narrados pelo o próprio Sherlock, e tem também até um caso, que é o His Last Ball, Seu Último Caso, que é contado em terceira pessoa. Um dos únicos momentos que a gente vai ver uma narração assim à parte da interação entre o Sherlock e o Watson. A gente já vê um pouco disso, por exemplo, nos romances, no Estudo em Vermelho, tem um corte na história que vai voltar no tempo e vai contar algo que aconteceu nos Estados Unidos. Isso acontece também no conto do Vale do Terror ou Vale do Medo. Mais uma vez, volta muitos anos no passado para contar uma história que se passa nos Estados Unidos e que culminou naquele momento atual, né, que o caso está sendo investigado. Eu particularmente gostei muito disso em Vale do Medo. Eu notei no projeto que nem todo mundo gostou, mas eu amei aquela história que se passou lá atrás, da gangue, da máfia, enfim, e do personagem principal e como ele lidou com o caso. Uma coisa bem específica de Sherlock também é a esquisitice, né? O aspecto estranho em alguns casos. Muitos deles são permeados por coisas esquisitas e estranhas, por uma série de acontecimentos que as vítimas não conseguem explicar, elas não conseguem entender, e por isso elas pedem ajuda a Sherlock. Em alguns momentos elas sequer poderiam pedir uma ajuda oficial à polícia, porque nem todos os casos envolvem crimes propriamente ditos. Em alguns casos o crime ainda não aconteceu, mas pode acontecer. Em outros casos não há sequer um crime, mas há uma grande justiça envolvida e o Sherlock vai colocar ali os seus serviços à disposição. Então aqui a gente tem desaparecimentos estranhos, a gente tem chantagem, a gente tem mistérios aparentemente insolúveis. Tem, por exemplo, o caso da ciclista solitária, que é uma pessoa, uma mulher que trabalha numa área rural muito isolada e em determinado momento ela sempre percebe um homem a seguindo, né, à distância, e ela não consegue explicar por que isso acontece. Outro conto, por exemplo, que é o das faias de cobre ou as faias roxas, enfim, esse tem vários tipos de tradução no título, mas é aquele em que uma mulher, uma moça é contratada para trabalhar numa casa, aparentemente para cuidar de uma criança pequena, também uma propriedade rural isolada, e uma das exigências de seu patrão novo é que ela corte o cabelo bem curto. Ele é bem enfático nisso, ela precisa cortar o cabelo, e enquanto ela está nessa casa, algumas coisas esquisitas vão acontecer que ela não vai ter uma explicação. Então essa pessoa não poderia procurar a polícia, por exemplo, né? Porque aparentemente não há nada de errado, mas ela procura Sherlock e Sherlock vai sim identificar que ela corre perigo. Então são vários casos esquisitos e estranhos, que é algo que eu adoro nos contos e nas histórias de Sherlock Holmes. Essa esquisitice que permeia tudo, que desperta a nossa curiosidade, o suspense que há ali, o mistério por trás, a gente sabe que há uma explicação por trás de tudo, né? E especialmente a forma como Sherlock vai desvendar esses casos, porque é claro que os seus métodos são dos mais famosos. Afinal de contas, ele não virou sinônimo de detetive à toa, então ele é uma pessoa extremamente perspicaz, analítica, racional. Ele tem um conhecimento amplo e extenso em vários assuntos que vão ajudá-lo muito em sua profissão e fazer com que ele perceba algumas incongruências e algumas coisas em cenas de crimes, supostos crimes até, enfim, que passam despercebidas pela polícia. Então é interessantíssimo acompanhar essas histórias, é o tipo de livro que você começa a ler e não quer mais parar, sabe? São contos muito rápidos de ler e são contos envolventes. Eu adoro a narração do Watson, eu adoro a forma como ele enxerga as coisas, porque ele fica muito próximo do leitor, né? Às vezes sim, a gente percebe coisas que ele deixa passar, mas o Watson é meio aquele amigo do leitor que vê as coisas como leitor, né? Não entendi muito bem algumas deduções de Sherlock enquanto ele está ali investigando e só vai entender ao final, junto com a maior parte dos leitores. Outra coisa que a gente percebe quando lê a obra completa é que há uma falta muito grande, às vezes, de coisas pessoais, né? De informações do nível pessoal dos personagens. A gente sabe que o Watson vai se casar logo no início das aventuras de Sherlock Holmes. Ele morava com Sherlock, mas aí depois ele se casa e vai morar com sua esposa. Só que em determinado momento ele volta a morar com Sherlock
e a informação geral, assim, e aceita é que a sua esposa faleceu. Mas em nenhum momento é dito, de fato, assim, abertamente que ela faleceu, ou do que ela morreu, como ela morreu, quando. Um dos exemplos nesse sentido, sabe? Porque até em relação ao próprio Watson, trabalha como médico, ele tem uma clínica em determinados momentos, mas em outros contos a gente vê que ele não está mais fazendo nada, que ele se aposentou. E essas coisas acontecem assim, sem prévio aviso, sabe? Até a informação, no caso da Segunda Mancha, em que o Watson vai nos dizer que o Sherlock se aposentou e agora está morando em Sussex, cuidando de abelhas, é dada assim, de supetão, né? É dada de uma forma que a gente não sabia previamente que ele pretendia fazer isso. Então a gente vai meio que desvendando uma cronologia de Sherlock Holmes enquanto vai lendo. E isso é mais fácil de fazer, claro, quando você lê na ordem cronológica de publicação, que não é a ordem cronológica dos fatos dentro do livro. Pouco sabemos sobre a vida pregressa de Sherlock. A gente sabe que ele tem um irmão, o Mycroft Holmes, e um irmão que é mais inteligente, mais perspicaz, mais tudo, assim, tem uma capacidade intelectual muito elevada acima do próprio Sherlock. Sherlock mesmo menciona isso algumas vezes, né? E o Mycroft aparece pela primeira vez no caso do intérprete grego, e ele só é mencionado ou aparece em 4 casos, de uma forma geral, né? Muito pouco em relação a toda a obra. O Mycroft tem aqui um papel de destaque nesse que eu mencionei do intérprete grego, e no último caso em que ele aparece, que é o dos planos Bruce Partington, né? Que tem a ver com planos secretos do governo. E é aí que a gente vai saber mais sobre a profissão do próprio Mycroft. Ele trabalha para o governo, mas é só aí que o Sherlock vai soltar mais informações do que ele de fato faz ali em relação a serviços secretos, né? Porque ele menciona que não conhecia muito bem o Watson ainda quando foi apresentado originalmente a Mycroft, só agora que ele pôde mencionar mais detalhes e segredos sobre a ocupação verdadeira do seu irmão. Eu queria mais casos com Mycroft, sabe? É um personagem que eu gosto bastante, é um dos personagens de maior destaque em relação a toda a obra de Sherlock, né? Fora o Lestrade e o Gregson, que estão sempre aparecendo, né, da Scotland Yard, um inspetor e outro que vai aparecer mais vezes, o Watson e o Sherlock são os personagens realmente principais, e o Mycroft é quem a gente conhece também. A Irene Adler é uma personagem muito conhecida no universo Sherlock, mas na verdade talvez ela tenha ficado mais conhecida justamente porque as adaptações para os cinemas, enfim, outras adaptações, quando querem colocar ali um envolvimento romântico, sempre usam a personagem, né? Só que a gente sabe que não há envolvimento romântico na obra de Sherlock. Até onde a gente sabe, ele é assexuado. Algumas mulheres são mencionadas, ele tem admiração por algumas mulheres, como a Irene Adler, que ele considera The Woman, né? Quando o Watson vai começar o caso do escândalo na Boêmia, que ele sempre se refere a Irene Adler como a mulher, The Woman, porque foi basicamente a primeira mulher que deixou ele pra trás, que conseguiu ultrapassá-lo. Mas em alguns outros momentos a gente vai ver certa admiração por outras mulheres ao longo do caminho. O Sherlock, inclusive, é tão contrário a interesses amorosos que ele considera o fato do Watson ter casado como uma espécie de egoísmo e traição, né? Essas atitudes, essas características do personagem que são passadas ao longo de todas essas histórias vão construindo sua personalidade, né? Seu senso de justiça, sua disposição em sempre ajudar as pessoas, mesmo quando as pessoas não têm como pagá-lo pelos seus serviços, ele procura ajudá-las quando ele realmente considera que é necessário, né? Que só ele poderia ajudar. Várias características bem próprias da sua personalidade. Por exemplo, a gente descobre aqui que ele tem um vício em cocaína que sempre preocupa o Watson, né? Porque o Watson menciona que esse vício está adormecido, que o personagem chegou a fazer isso algumas vezes, então ele sempre teme que o Sherlock tenha uma recaída. O Sherlock é bem excêntrico em vários quesitos, né? Então ele tem muitos momentos de atividade em que ele mal para em casa, mal come, mal dorme, e ele tem momentos de grande prostração, assim, quando ele não está trabalhando em um caso, ele está jogado em casa, às vezes completamente entediado, e nesses momentos de baixas atividades cerebrais ele costumava consumir drogas, né? Meio que como um estímulo. Às vezes, claro, a gente vê que ele estava naquelas experiências malucas dele em casa, ele é super entendido em química, é um grande especialista, então ele faz experiências, ele é um mestre nos disfarces, a gente vê isso em vários contos, como ele consegue se disfarçar, personificar outra pessoa, né? Um grande ator, como o Watson sempre menciona. Então a gente vai descobrindo várias características, talentos e defeitos na personalidade de Sherlock Holmes. E ao longo de 40 anos de publicação, eu acho que não tem como deixar de se sentir um pouco amigo do personagem, né? A gente mergulha tanto nesse universo, conhece tantos aspectos, acompanha por tanto tempo, torna-se um pouco parte da nossa vida, né? A gente passou muito tempo com Sherlock, eu acho isso uma parte incrível da literatura. Em séries extensas que a gente tem um carinho e
um amor muito grande, que nos envolvem tanto ali, né, que a gente passa tanto tempo com os personagens, a gente meio que se sente parte daquele universo também. Em relação aos contos favoritos e os romances favoritos, eu falei pra vocês, eu vi que alguns pediram pra eu fazer isso, fazer um vídeo só com os contos favoritos, mencionar um ranking assim, sabe? E eu pretendo fazer. Eu pensei em colocar junto desse vídeo, mas esse vídeo já está muito grande, então eu resolvi colocar separado. Ainda vai sair um vídeo com meus contos favoritos de Sherlock Holmes e eu aproveito também pra mencionar os contos favoritos do próprio autor. Ele fez um ranking também. Vai ser interessante ver o que a gente escolhe em comum, né, com o Arthur Conan Doyle. Então ainda vai rolar mais um vídeo com os meus contos favoritos e também vou colocar na ordem os romances que eu mais gosto. E eu também agradeço a todos que me acompanharam na leitura da obra completa de Sherlock Holmes. Foi realmente um prazer e uma alegria muito grande poder compartilhar essas histórias com vocês. À medida que eu ia lendo, essa troca com vocês foi bem especial. E mesmo que você comece a ler a obra completa de Sherlock Holmes depois, né, enfim, no seu próprio tempo, os vídeos estão aqui, podem comentar à vontade que eu estou sempre lendo tudo e a gente continua a conversa, né? Os vídeos não tem data. Vou deixar a playlist Sherlock aqui em cima nos cards, caso você queira dar uma olhada. Vamos continuar a conversa nos comentários, eu adoro trocar uma ideia com vocês, então escreve aqui embaixo o que você achou. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir, se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima!